O treinador Mano Menezes está de volta ao Corinthians e o Sampaoli foi demitido do Flamengo em meio a vários problemas do time em relação à sua diretoria, que em maior parte das vezes, tanto a do Corinthians quanto a do Flamengo, até quando acertam acabam errando de novo. Vamos falar primeiro da chegada do Mano Menezes, porque a situação no Corinthians já foi resolvida, né? Enquanto o Flamengo acabou resolvendo parte do problema, né? Que era demitir o Sampaoli, que inclusive eu acho que deveria ter sido antes, né? Mas enfim, o Corinthians já sabe pra onde vai até o final do ano. A primeira coisa que chama minha atenção quando eu leio a notícia do Mano Menezes é a duração do contrato, os valores e a multa rescisória. O Corinthians assina um contrato com o treinador no final de uma gestão, e a gestão do Duílio termina agora. Em algumas semanas o novo presidente vai estar eleito, seja o André Negão ou Augusto Melo, enfim. O fato é que o novo presidente assumirá o clube com mandato até 2026 e já chega com um treinador que tem contrato até o final de 2025. Isso pode gerar um custo financeiro bem grande para o Corinthians caso o trabalho do Mano não dê certo. E no futebol brasileiro é muito difícil um treinador permanecer tanto tempo no cargo, ainda mais no Corinthians, né? Muitos clubes atualmente estão pagando rescisões de treinadores que tiveram que sair antes do tempo por não terem dado resultado. Portanto, eu acho que os clubes deveriam estipular mecanismos de proteção, especialmente em períodos eleitorais, né, como está passando agora no Corinthians, para evitar que prejudique as próximas gestões e tudo mais. A chegada do Mano no Corinthians pode ser positiva, já que ele tem uma história muito boa e uma identificação com o Corinthians, além de conhecer vários jogadores que estão no clube. Mas o contrato até 2025 é bem arriscado, porque pode representar um grande ônus, vamos dizer assim, financeiro para o Corinthians, se as coisas não derem certo no final. E agora, falando sobre o Flamengo e o Sampaoli, houveram várias oportunidades para demitir o treinador antes, mas o Flamengo só decidiu demitir agora, né? Mas enfim, o Flamengo enfrentou problemas com resultados ruins, falta de comunicação e algumas oscilações na questão de desempenho. A demissão do Sampaoli era necessária mesmo depois da classificação para a final da Copa do Brasil. Já não se tratava mais de favoritismo do São Paulo, mas sim da dificuldade do Sampaoli em ter resultados com aquele time. A troca do treinador foi uma decisão necessária devido às circunstâncias que passavam pelo Flamengo, né? Todo mundo aqui já sabia que o Flamengo não ia ter aquela grande chance de vencer a final, né? A menos que o São Paulo tenha essa atuação muito ruim, horrível, e os jogadores do Flamengo, que já são individualmente bem talentosos, voltassem ao nível de 2019 com o Jorge Jesus jogando 110%, mas todos sabiam que a chance era praticamente zero, né? Inclusive eu falei isso no meu vídeo da final, vou deixar no cardzinho aparecendo pra você assistir se você quiser. E os torcedores do Flamengo foram ao Morumbi sabendo que a chance da vitória era bem baixa. Isso se baseava no fraco desempenho do Flamengo sob o comando do Sampaoli, e a demissão dele deveria ter ocorrido há muito tempo, como eu falei antes. O Flamengo só tomou essa decisão agora porque a situação ficou realmente insustentável, já que estava em 7º lugar no Campeonato Brasileiro e a vaga na Libertadores já estava em certo risco. A diretoria do Flamengo demonstrou falta de visão ao demitir o Sampaoli só depois de perder tudo, incluindo a Copa do Brasil que chegou na final. E essa demissão não foi baseada em convicção, ao contrário do que a gente viu no ano passado, quando demitiram Dorival, que já tinha ganhado tudo e tudo mais, para contratar outro, né? Essa diretoria errou repetidamente e agora o Flamengo está pagando bem alto por isso. Seja com rescisão de contrato de treinadores, incluindo Rogério Ceni, Paulo Sousa. Isso mostra uma falta de responsabilidade na gestão do futebol. E já que a gente falou do Tite, ele tem todo o direito de mudar de ideia sobre assumir o Flamengo em 2023. No entanto, ele vai ter que explicar essa mudança publicamente, considerando que tornou sua decisão anterior pública. Isso é diferente do caso do Vitor Pereira, que alegou problemas familiares para não continuar no Corinthians, por exemplo, e não esclareceu muito bem essa situação quando assumiu o Flamengo. Se o Tite fechar com o Flamengo, o corintiano não deve ficar chateado com ele, mas sim com a situação atual do Corinthians, que o impede de assumir o clube. O Corinthians precisa de uma gestão sólida para sair dessa situação financeira difícil, e todos esses problemas acabam gerando esse certo desinteresse, vamos dizer assim, do Tite no Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians passa por dificuldades financeiras, por dificuldades até de ambiente também, e não tem sido anos fáceis pro Corinthians e muito menos pro corintiano, né? E isso com certeza acaba afastando o Tite de um certo retorno pro Corinthians. E olha, é importante ficar bem atento às eleições futuras do Corinthians, porque elas são cruciais pro futuro do time. Se o clube cair em mãos erradas, principalmente esse André Negão que a gente tá vendo aí, a situação pode ficar ainda pior. É importante fiscalizar, pressionar e cobrar para garantir um melhor futuro pro clube, que é isso que toda a torcida quer. Ver o Corinthians competitivo novamente. O Corinthians não é um time ruim, a gente for ver o time titular do Corinthians é um time bem interessante, inclusive. Renato Augusto, Yuri Alberto, tem Lucas Veríssimo, tem uma boa base no time. E é um time que deveria atuar melhor, ser mais competitivo, e acabou perdendo muito tempo com o Luxemburgo, que era um grande peso nesse time. Mas agora contratou o Mano Menezes, vamos ver como vai ser. O Corinthians tem um jogo decisivo contra o Fortaleza na Sul-Americana, essa terça-feira. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Lembrando que o Corinthians ainda joga contra o São Paulo no Morumbi e não vai ter a estreia do Mano Menezes. Ainda vai com suspensão de um jogo que treinava o Internacional. Então ele só vai estrear realmente contra o Fortaleza na Sul-Americana, no jogo mais importante da temporada.
Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado. Se você gostou, deixe seu like. Vou deixar alguns videozinhos pra você assistir do meu canal. E se você gostar do meu conteúdo, se inscreva. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.